boa tarde. Estamos chegando com o Baixada Esporte desta quinta-feira, dia 22 de outubro de 2015. Com muita informação para você, é claro, muito debate, porque ontem teve rodada da Copa do Brasil, 2 jogos, 2 vitórias. Uma de quem estava em casa e a outra de quem estava fora de casa. E vamos falar muito a respeito disso, porque agora vamos colocar a internet no ar. Põe o Globo.com, vamos lá, direto para a internet, Globo.com no ar. Nadou de braçada. Olha que a chuva fez nadar mesmo, hein? A chuva ajudou o peixe, né? Alagou o Morumbi e o Santos nadou de braçada e acabou vencendo o São Paulo por 3-1 e deu um passo, mas aquele passo largo, né? Para se classificar à final da Copa do Brasil. E o Diário de São Paulo? Diário de São Paulo, coloca no ar o que tem. Freguês até debaixo d'água. Essa foi boa, hein? Rogério Ceni não aguenta mais perder do Santos. Disse que só vai se aposentar se conseguir vencer pelo menos uma do Santos, hein? Então ele não vai se aposentar tão cedo. Tá aí então, Diário de São Paulo. E o Estadão? Estadão.com. Menos mal, Palmeiras perde para o Flu, mas faz o gol fora de casa. E o gol fora de casa vale muito, né? Esse golzinho que o Palmeiras fez num pênalti mandrake, na minha opinião, pênalti mandrake. Mas nós vamos discutir muito isso aqui hoje, né? É o pênalti mandrake, o Palmeiras conseguiu um gol muito importante fora de casa. Terra, põe o Terra no ar. River domina a Chapecoense e vence por 3-1 no Monumental. E você tinha alguma dúvida que o Chapecoense... Olha aqui, como tá a Sul-Americana, né? O River Plate enfrentando a Chapecoense. Olha só, que fase da Sul-Americana. E o Santa Portal? O que tem hoje no Santa Portal? Olha aí. Novo presidente da Briosa, Lupércio Conde, pretende estabilizar clube financeiramente. Tem que fazer, porque a Portuguesa está numa situação muito difícil financeiramente. Já pagaram os salários dos jogadores lá? Será que tem ainda jogador que está com salário atrasado? Tava lá, hein? Tava difícil a situação lá. Vários jogadores com salário atrasado desde a eliminação precoce no Campeonato Paulista da Série B. Mas hoje, para mim, é um prazer. Acho que é a primeira vez que eu participo do Baixada Esporte com o mestre, né? Meu mestre, Dr. Vicente Cassione, que está conosco hoje aqui. Que prazer participar do programa com o senhor. Boa tarde. O prazer é meu, é uma honra estar aqui com vocês e vamos ver se eu correspondo à expectativa de falar coisa com coisa sobre futebol, porque faz bastante tempo que eu não faço isso. Ah, tá certo. Agora, o senhor entende de futebol. Agora, seu filho, Luciano, um abraço. Tá lá atrás no bolão, acho que do bolão são 50, ele tá, acho que o 38º, 39º. Um abraço pro Luciano Cassione que tá assistindo a gente. Eu avisei que o senhor estava aqui, com certeza ele tá assistindo. Um abração pro Luciano Cassione também. Meu amigo Luiz Roberto, o que eu vou falar pra você hoje, Luiz Roberto? Fala pra mim. Você chorou muito ontem à noite, Luiz Roberto? Não, porque choveu muito. Um abraço para você, para quem nos assiste. Obrigado. Foram suas lágrimas que molharam o Morumbi, Luiz Roberto? Eu só quero saber o seguinte, o Cassiano também já chegou, já dando aquela rasteira, pegou no meu tornozelo aqui. E já foi irônico, eu quero falar sobre futebol, faz tempo. Para, doutor Cassione. Os senhores também aí da produção, para de tirar onda, porque o Rogério Ceni merece, né? Merece muito dentro do São Paulo Futebol Clube. O seguinte, o São Paulo não foi eficiente. Apenas isso. São Paulo não foi eficiente. Perdeu muitos gols, não jogou aquele futebol que eu esperava que jogasse, falei para você ontem, sangue na veia, aquela coisa toda, mas não esperei isso e esperava que o peixe que estava na garganta... A espinha atravessada. Aquela coisa, tá engasgado. Engasgado em quê? Parece que o time teve medo dos raios, dos trovões. O time ficou meio assim, toma 2 gols, rapidamente, pressionou, perdeu o gol. Pelo amor de Deus... O que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube? Já não é mais o mesmo. Luiz Roberto... Pelo amor de Deus, o São Paulo não é mais o mesmo. Eu escutei uma piadinha do tempo hoje... de Cassione, o São Paulo era o senhor São Paulo Futebol Clube. Luiz Roberto, eu escutei uma piadinha hoje, achei muito de mau gosto, inclusive a piadinha. Falou que na hora que começou os relâmpagos, os raios, os trovões, todo mundo correu para a floresta, Luiz Roberto. Não, falando tem por causa da energia, fio terra, o quê? Mas olha, teve convocação da seleção brasileira. Daqui a pouco vamos falar. Cássio, goleiro da seleção. Olha o Cássio, hein? Que isso. E o Danilo são as grandes novidades da seleção brasileira. Já já a gente passa. Tá certo, então. Daqui a pouco vamos falar muito a respeito da convocação da seleção brasileira, porque hoje tem a enquete do dia. Eu até sei qual é a enquete do dia. Nem conversei com ele antes do programa, mas eu sei que ele vai perguntar o seguinte. Tá sorridente, tá vendo? Você acha que já fechou o caixão, que o Santos já está na final da Copa do Brasil? Não é isso, Gustavo Franco? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, amigo telespectador. Participe da enquete do dia. Na sua opinião,
quem será o adversário da final do Santos, né? Palmeiras e Fluminense, já que o Santos já está com os 2 pés na final. Para participar é fácil, é só acessar o... Não, deixa falar. Deixa falar. 3 A gols. pessoa mais experiente aqui do Tocacione, já ouviu muito isso. Deixa falar. Olha só o que vocês estão fazendo. Adoro isso, Eu Tocacione. tenho, 20, Olha só o que vocês eu estão tenho fazendo. 22 anos, quando eu tinha 7 anos, o Santos foi eliminado pelo São Paulo. Faz tempo, hein? Tá certo. Tá certo, Bom, obrigado. ó, quero a sua manifestação pelo Facebook do programa Baixada Esporte. Você já tem a Sky na sua casa? Não tem ainda? A Sky é a melhor TV por assinatura do Brasil, né? Você pode adquirir a sua Sky num pacote de 12 parcelas de R$ 54,90. Durante 12 meses, você vai pagar a mensalidade do aparelho que você comprou e vai ter na sua casa 91 canais gratuitos da Sky, a sua escolha. Isso mesmo. Depois, a Sky pré-paga, você pode recarregar com o valor que você quiser. Se você quiser assistir filmes, você vai recarregar para assistir os filmes. Se você quiser só futebol, recarrega o pacote de futebol. Essa é a Sky, 4104-1234, 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Bem, nós vamos a um rápido intervalinho, né? Quer colocar a tela da convocação já, Guilherme? Então coloca aí, coloca a tela da convocação. Vamos Já lá. mata isso aí. Coloca aí, vamos lá. Tela da convocação. Quero ver se o Goleiros. Tocacione vai gostar desse. Doutor Vicente Cassione, Cássio- ele convocou É. Cássio, Jefferson e o Alisson. Alisson do Internacional de Manteve os dois e trouxe o Cássio, né? Mas, Cássio não vai, merece. mas não vai colocar o Cássio como titular, né? Com certeza vai continuar o Alisson, né? Sim. Segundo o Luiz Roberto, pela beleza, é isso, Luiz Roberto? Não sei, pode até ser. Vamos lá, então, passando. Vamos falar sério, vamos falar coisa séria. Vai, passando os laterais. Felipe Luiz, do O Atlético mesmo. de Madrid. Marcelo, do Real Madrid. Danilo, do Real Madrid. E Daniel Alves, do Barcelona. Tá certo, doutor Vicente Cassione? São os mesmos outra vez. Né? O Real Madrid e o Atlético de Madrid e o Barcelona, aí é meia seleção espanhola de naturalizados ou de forasteiros. A novidade é o Danilo, né, Dudu? Porque estava machucado na porque última e tava não veio machucado, por isso. Eu só acho que isso. hoje é o melhor lateral direito mesmo, é o Danilo, que deve pegar essa vaga do Daniel Alves aí. Será? Eu acho. Mas vamos lá, passando, vamos aos zagueiros. Nós temos o Miranda, que é o homem de confiança, virou, tenha né? O dúvida. homem de confiança do Dunga. Não gostei do Miranda na partida contra o Chile, mas ele é bom zagueiro. Mas contra o Chile ficou fora do lugar. Não estava onde devia estar. O Davi Luiz também, que não é mais o mesmo faz muito tempo, né? Só joga com o nome. E o Marquinhos, O outro, e o Gil do Corinthians, mais uma vez convocado para a seleção brasileira. Não é isso? teremos 4 jogadores do Corinthians. Que Vamos beleza. lá, passando, nós temos os meios-campistas, o Luiz Gustavo, do Wolfsburg, o Elias do... Opa, travou voltou. a tela aí? Travou porque falar Elias do Corinthians. Tá vendo aqui, Elias do Corinthians. Renato Vamos lá, Augusto. então, na tela da convocação da Isso, seleção vai brasileira. colocar, Vamos vai lá de colocar. novo, colocando? Aí, tá. Isso. Luiz Gustavo, Elias do Corinthians, Renato Augusto do Corinthians e o Oscar do Chelsea. Daí, eu só não concordo com o Oscar. Doutor Vicente Cassione. Olha, eu assisti, estava lá, por sinal, assisti Brasil e França 3-0 no estádio de Saint-Denis. O Oscar foi o melhor jogador da seleção brasileira naquele jogo, jogou tudo, jogou pelos outros, e depois caiu de produção no Chelsea e não conseguiu voltar a ser o Oscar que sempre foi. Ele jogando bem, na minha opinião, é titular. Agora, está mal e com o nome não se joga. Então hoje não jogaria como titular na seleção, se dependesse, evidentemente, do meu critério. Eu Mas também teve uma contusão. Sofreu uma lesão. Sim, claro. Tá sem ritmo. Veio de uma contusão, estava com o Mas ritmo eu tá saindo concordo, agora. em gênero e número grau Tá. com o que disse o doutor Vicente Cassione. Sim. Meio-campistas, mas ainda temos o Fernandinho do Manchester City, o William do Chelsea, Lucas Lima do Santos e o Kaká do Orlando City. Aí, ele manteve o que ele convocou, né? A coerência dele. O miolo ele manteve, né? Ele manteve ali o que ele convocou. Voltando, vamos aos atacantes. Kaká, não sei. Douglas Costa do Bayern, Neymar do Barcelona, que agora volta a jogar, já cumpriu a suspensão, né? Sim. É esperado. O Hulk do Zenit Amigo dele? e o Ricardo Oliveira do Santos. Não sei. Neymar e Ricardo Oliveira. O ataque será, não? Com certeza, né? Com certeza. Será? Lucas Lima no meio. Será? Vai depender do que eles vão vender no treino. Se ele colocar o Ricardo e o Neymar e isso der certo, funcionar, ele pode colocar sim. Porque o Dunga está precisando de resultado. Isso aqui não é amistoso. Estamos com 3 pontos só, doutor. Pois então. Então ele precisa de resultado. E resultado vem de gol. O jogo é quando mesmo? Dia 12. Dia 12 Dia de 12 novembro, né? De novembro, uma quinta-feira, 10 horas Argentina. da noite, 9 horas local.
E o auxiliar técnico do Dunga vai ser quem? Careca. Careca. O ponto. Agora, doutor Vicente Cassione, Vamos bem. com a sua experiência, você acha que nesse momento, precisando do resultado, o Dunga deveria usar hoje vamos dizer assim, o meio-campo, o meio-campo que se achasse mais, né? Que tivesse mais, vamos dizer, mais entrosamento, e aí ele deveria colocar, então, Renato Augusto, Elias e Lucas Lima, porque teria um entrosamento com o Ricardo Oliveira, para essa seleção andar, fazer o jogo andar? Olha, o grande problema da seleção brasileira e de qualquer seleção é que há jogadores de seleção e jogadores que são jogadores de clube. Jogador de seleção é aquele que entra e toma o lugar e não sai mais. Jogador de clube é aquele que brilha no clube, na seleção ele pode um dia dar certo e um dia não dá. Isso aconteceu sempre na história. Eu vou lembrar 58. 58, o time do Brasil titular tinha Joel na ponta direita, tinha Dida de titular, tinha Dino Sani do São Paulo e tinha Dessordi. No final da história, Garrincha entrou, Pelé entrou, saiu o Mazzola, entrou o Vavá, saiu o Dino, entrou o Zito, e o Zito nunca mais saiu e foi o dono absoluto, grande Zito da seleção. Então, esta seleção ainda não tem a cara do time titular. Ainda não tem a cara. Eu não sei ainda se o Lucas Lima se firma ou não, porque ainda ontem ele mostrou mais uma vez um defeito que, na minha opinião, ele tem. É claro que todo jogador tem que se corrigir, todos nós temos. Mas ele está ainda individualista, é um talento. Concordo. Mas ele tem horas que ele tem que pegar a bola e levar para casa. Sim, senhor. Quando, na verdade, tem um companheiro para ser servido. Ele baixa a cabeça e corre Baixa a cabeça, não olha para ninguém e aí a bola é minha. Não é? Isso a gente fazia no futebol de rua. E sabe lançar, doutor? Lança bem. Muito bem. Sabe se colocar no vazio, sabe enxergar os companheiros quando ele levanta a cabeça, mas está individualista demais. Ele não precisa provar para ninguém mais que ele sabe conduzir a bola e que ele sabe fazer isso. Mas tem que saber fazer também, tem que conhecer o momento de largar a bola, não apenas de tomar a bola e ficar com a bola. Na minha opinião, o Lucas Lima é um jogador que, se corrigir, ninguém tira o lugar dele na seleção brasileira. Porque ele é um jogador de uma eficiência extraordinária. Não há outro que tenha essa condição. Nem Elias, nem Renato Augusto, porque ele põe a bola onde ele quer. Inclusive, veja ontem, não é? O que ele fez e tem feito, ele põe a bola onde ele quer. Mas, na minha opinião, o Dunga vai ter ainda que, ao longo destas eliminatórias, encontrar a cara da seleção. Eu não culpo o Dunga porque a seleção não está bem. Eu acho que nós temos dificuldade de tempo de entrosamento, de treinamento. Tem time que joga junto a vida inteira. Você pega a Alemanha de 4 anos atrás, é o mesmo time de hoje, pega a Espanha, muda uma coisa ou outra. A mesma espinha sempre, claro, né? Não adianta o Brasil dizer, mas os jogadores jogam no estrangeiro. Sim, mas um joga na Inglaterra. E o futebol da Inglaterra é diferente do futebol da Espanha. Não é? Outro joga na Holanda. Veja que a Holanda, que fez um belo papel na Copa, não se classificou nem para a Eurocopa. Então o futebol é um momento. Quem está no momento, melhor. Você diz assim, e o Gil? Mereceria ser titular? Não acho que o Gil seja um jogador que chegue aos pés de zagueiros que nós tivemos na seleção, como Mauro Ramos de Oliveira, como Bellini, como o Luiz Pereira, tantos outros, não é, que nós tivemos. Piazza. Brito. O Brito na Copa mostrou o que é ser zagueiro de seleção. Senhor. Copa de 70, todo mundo achava que Félix, Zizito e Brito iam naufragar e seguraram muito bem, em determinados momentos, seguraram a seleção nas costas, em momentos críticos. Então é difícil. Eu, como técnico de seleção, eu teria que fazer experiência aos pouquinhos para ver quem é que tem condição de se firmar. Porque o William está jogando muito no Chelsea. Mas há pouco tempo o William estava no banco no Chelsea, não estava rendendo e o Oscar estava brilhando. É verdade. É o melhor momento, né? Não é? É o melhor momento. Agora, então o Jadson no lugar do Oscar? Ou não? Mas aí você também momento, vai, filho. Então, você vai falar, então por melhor momento o Corinthians é o time base. Que vai ser a campeão brasileiro e coloca pra jogar. Não é assim também, né, Luiz Roberto? Agora o Gil, eu acho que hoje atravessa um melhor momento. O Santos de base. O Gil, acho que atravessa hoje um melhor momento do que o Davi Luiz, por exemplo.
Eu também acho. Né? Também acho. Sim. Acho até que o David Braz atravessa o melhor momento do que o Davi Luiz. É verdade, Davi Luiz. Está crescendo o David Braz. Eu fazer críticas ao David Braz, ele hoje tem boa colocação, boa antecipação e ontem jogou por ele e pelo Erle. O Hélio é predador do coração, hein? Claro, jogou pelos dois. Pelo amor de o Santos Deus. está jogando com um zagueiro fazendo o papel de dois. Com todo respeito ao Erle, está numa fase, pelo menos eu considero sua fase, quero ser otimista, numa fase que, na minha opinião, não é titular do time. Para encerrar o assunto CBF, né? Essa pergunta foi pedida por Edson Calegari. Está lá em Mongaguá. Mandou aqui para mim. Tô vendo. Para encerrar o assunto CBF. Estava aqui comigo aqui. Doutor Vicente Cassione, como jurista e belo jurista, você acha que Marinho consegue retornar ao Brasil um dia? Olha, tem gente que volta em caixão de alumínio, né, no porão do avião. Isso, Cassiano. O Cassiano também vai ter que contar. Mas já aconteceu isso, né? O Marinho está lá, firme e forte. Sei lá se está forte. Firme já não está, porque Já não está. já desabou. Eu acho que ele pode até escapar de um julgamento, conseguir até umas benesses, pela idade dele principalmente, pode a pena, se ele receber uma pena, permitir que ele não vá para cárcere. Mas eu acho que a CBF, hoje, tem que mudar tudo, até a sede. Fecha tudo, implode e põe gente nova. Porque a CBF hoje é o retrato do Brasil. Se você disser como é que está o governo, como é que está o poder no Brasil, podre. A CBF está podre, como as federações, muitas delas estão podres. O futebol brasileiro está podre há muito tempo. Sabe que o grande problema é que você está com o nariz tampado há muito tempo. A gente fala. Isso tudo que está acontecendo hoje vem de quantos anos? Nossa, eu era Mas de garoto. quantos anos? O Avelange está lá há quantos anos? Depois veio o Ricardo Teixeira, o genro, né? E depois veio vindo há quantos anos? Mais de 20 ou 30? 25 anos. 25 anos. E acham que é agora que aconteceu? Precisou lá os Estados Unidos e o FBI fazerem uma intervenção para descobrir que do Platini ao Blatter, do Blatter ao Avelange lá atrás, e até a gente vai chegar até no Coubertin, lá o Barão de Coubertin, é capaz de descobrir que também ele levou alguma naquele tempo. Ah, para, isso é demais. A Avelange levou alguma coisa na Copa de 70? O Avelange não tinha cara de 70 ou 78? 70. Eu acho que o que não levou e o futebol brasileiro começou ali e depois voltou para o Rio de Janeiro e foi a desgraça, foi o Paulo Machado de Carvalho. Aí sim. Esse criou uma mentalidade que durou até 62, já em 66 estremeceu e a única vez em que os cariocas, na verdade, deram certo foi em 70. Porque o Rio de Janeiro tem o vírus, tem a bactéria de fazer as ser coisas... a capital da República? A capital da República e a capital do jeitinho, da corrupção. É o vírus da capital da República. Durante muitos anos, Rio de Janeiro foi a capital da República, né? E agora a capital da República é Brasília, que também tem o vírus, né? Nós vamos a um rápido intervalinho e voltamos já com mais Baixada Esporte para você. O papo tá bom, hein? Fique aí. É sem vírus ainda. Estamos de volta, mais um bloco do Baixada Esporte. O verão tá chegando e você ainda não fez a limpeza e a higienização do seu carro. Isso mesmo, aquele ar-condicionado, meu amigo, cheio de sujeira, cheio de ácaro. Você vai ligar, vai dar aquela pigarra na garganta? Não pode, você tem que fazer a higienização correta. Olha só, a Friocar dá a dica para você, confira. Dicas automotivas Friocar. A melhor importância fazer a revisão do ar-condicionado do seu carro é a saúde da sua família, né? Trocando o filtro 2 vezes no ano, pelo menos. Olha o estado do filtro, bem sujo, já há alguns anos sem trocar. E o novo, uma diferença muito grande. A troca é bem rápida, na faixa de 10, 15 minutos. E o benefício vai ser bem melhor para a sua família. Dicas automotivas Friocar.
Olha, o doutor Vicente Cassiano está impressionado como fica o filtro do carro do ar-condicionado. Fica assim mesmo, é a poluição que entra. Ainda mais quando você liga para puxar o ar, né? Tem um que fica girando o ar só dentro do carro. Isso. E aí gera mais ácara ainda, Pior mais ainda. fungo, né? Então você entra, às vezes você acha que você está gripado, né? Ah, puxa, caramba, tô gripado, tá me dando pigarra. Não é. Você entra no carro, liga o ar-condicionado, você começa a ter isso daí. Aí você sai, respira ar puro, tá tudo beleza, né? Então não perca tempo. Vá na Friocar, que fica na Rua Marquês de São Vicente, número 213, no centro de São Vicente. Na Praia Grande, fica na Roberto de Almeida Vinhas, número 2135, na Vila Guilhermina. Telefone 3473-8563. 3473-8563. Friocar, ar-condicionado automotivo. Bem, para Friocar, agora sim vamos falar de Santos e São Paulo, São Paulo e Santos. Vamos aos melhores momentos do que aconteceu ontem no Morumbi, com o comentário do Dr. Vicente Cassione, Luiz Roberto, Gustavo Franco e você, telespectador em casa. Doutor Cassione, você gostou do jogo? O jogo foi bom? O que você achou da partida de ontem entre São Paulo e Santos? Não, como futebol, como espetáculo, poucos momentos. Eu não gostei. Eu gosto de ver um bom futebol. Independentemente de eu torcer para o Santos, eu gosto de ver um bom futebol. Tanto que assisto jogos dos outros times e me dá prazer quando o jogo é bom. Agora, acho que ontem o Santos tem que agradecer a sorte, porque o jogo ontem podia ter terminado tranquilamente com uma vitória até elástica do São Paulo. Traduzindo para o português claramente aquilo que a gente diz, que é o condicional. Se o São Paulo tivesse feito os gols que visivelmente ele perdeu, teria ganho o jogo no mínimo de 6. Porque o São Paulo teve 6 gols praticamente perdidos. Ou que poderiam ter se transformado os lances em gol. Não tinha porque aquele lance do Ganso. Ele dá aquele chute para fora, cara a cara com o gol. Aquela cabeçada do Kardec, era ele deixar a bola bater na testa dele, olhando para o gol como ele estava, sem querer desviar a bola entrava, porque não há reflexo de goleiro que pegue uma cabeçada queima-roupa daquele jeito. O Luiz Fabiano deu uma cabeçada que também poderia ter entrado, aquele chute do Luiz Fabiano que raspou a trave no primeiro tempo, que é esse aí. Então, a verdade é a seguinte, o Santos teve 3 chances e fez. Os primeiros 15 minutos do São Paulo foram bons. Sim, o São Paulo dominou o primeiro tempo, dominou. O Santos ficou cercando, marcando a distância, não desarmava, e um detalhe que está me impressionando muito mal no Santos, a quantidade de bolas que o Santos entrega para o adversário. Toda a bola que o Santos, a segunda bola o Santos dá na mão. Sim, senhor. Dá na mão, não, nos pés do adversário. Só o Lucas Lima que realmente está conseguindo destoar no time do Santos a entrega de bola, principalmente isso. Mas ontem o São Paulo usou muito o cruzamento. Aí Olha o gol no do gol, Pato. isso é um gol bonito. Sim. Mas o que me fez ontem, o jogador Alexandre Pato, além disso, por favor, além disso. Ele também fez um cruzamento importante que não foi aproveitado. Sim. Né? E foi o único, talvez, que tenha se movimentado na frente. Agora, o São Paulo todo se movimentou muito. Os jogadores se desmarcam para receber, entregam a bola no pé um do outro e não tem poder de conclusão. O São Paulo não chega. O São Paulo fica costurando, o time adversário fica vendo, fica na roda e o São Paulo se contenta com isso. Quer dizer, não tem objetividade. Aí era o 2-1. Sim, mas tranquilamente. Seria o 2-1. Aliás, houve 2 pênaltis no jogo, claros que o juiz não deu. O primeiro, ele não deu porque teve medo. E o segundo não deu porque não tinha dado o primeiro. Um a favor do Santos em cima do Lucas Lima. E o outro no jogador do São Paulo, Centurion. Essa bola do Tava 1-1. Ganso foi a bola do jogo, realmente Foi foi a bola do jogo. Foi a bola do Aí jogo. no segundo tempo, o São Paulo ficou olhando os trovões, alguma coisa, aí tomou de bobeira 2 gols. O primeiro gol falha na defesa do São Paulo. O Sem Rodrigo dúvida. Caio, Sem dúvida. ele estica a perna. Eu pensei que ele era um bailarino. Olha aí, a defesa do São Paulo vira de costa. E você viu essa cara, bola chute. do Ricardo Oliveira? Ela passou por todo mundo. Todo mundo. É o tipo do lance que no jogo é normal que ela bata em alguém e volte para o meio de campo. Sim, senhor. Então, o que eu disse, o Santos aproveitou as chances que teve e elas apareceram de uma forma incrível, porque o lance do Gabriel, o primeiro gol do Santos, né, ele jogador inteligente. Sim. Todo mundo olhando para a bola, ele vai, entra pelo meio de 2 jogadores de São Paulo que ficam com 2 estátuas,
duas colunas, Isso. e ele vai e recebe um passe Foi o Daniel perfeito Guedes ali, do né? Daniel Guedes. Foi perfeito ali. Depois o Daniel Guedes fez aquilo no gol do Pato, que ele cabeceou com os pés. Um pé estava no norte, outro no sul, a cabeça no leste e o corpo no oeste. Ele ficou que nem uma mola, uma espiral. Mas não é o forte dele. Então, mas o Santos, na minha opinião, ontem não jogou bem. Não jogou bem, meio de campo não jogou bem. O ataque do Santos também não funcionou. Eu acho que o Santos, para funcionar, tem que estar com um time completo. O que significa isso? Jovânio abrindo de um lado, Gabriel do outro e alternando. Jovânio entrando diagonal. Aí, e na zaga, o problema é o Erle, na minha opinião. Mas o Santos, com esse ataque, Ricardo Oliveira, Jovânio e Gabriel, com aquelas alternâncias que um sai para a esquerda, outro para a direita, esse time do Santos, na minha opinião, é o melhor time do Brasil jogando bola hoje, do ponto de vista individual. Embora o Corinthians, coletivamente, seja um time forte, estruturado. Mas é relativo dizer que o Corinthians é o melhor time do Brasil. E aí estava impedido mesmo, estava com o ombro na frente. Antes de a bola sair, ele já estava. Sim. A gente via nitidamente. A fase do Luiz Fabiano, pelo amor de Deus. Aliás, ele tem mania Só de teve ficar esse lance aí do impedido. impedimento, mas- Agora, vamos falar do mito, né? O mito no terceiro gol, Luiz Roberto. Fosse o mito com 30 anos, 32 anos, ele chegava naquela bola, Luiz Roberto. Será que chegava? Ah, Luiz Roberto. Campo molhado. Aliás, o gramado Morumbi, graças a Deus. Eu vou falar uma coisa. Tá Depois bom. nós Olha vamos aí, ver. não pode. Nós Não vamos se ver. pode perder gol. Nós vamos ver os lances depois de Palmeiras e Fluminense. se E o pode. Praz, ele fez uma defesa praticamente a queima-roupa como esse do gol do Rogério Ceni. Eu acho que está faltando mobilidade para o Rogério Ceni. Você não acha, doutor Vicente Cassiano? Será? Eu achei que a bola passou muito perto dele. E a impressão que deu é que ele ficou sem ação. Que deu um Bracinho branco. de jacaré? Porque ele não tentou a defesa. Você pode até ser surpreendido pelo chute, tem muita gente na sua frente. Porque quando eu era repórter de campo, e vocês sabem o que é isso, você, atrás do gol, você vê aquele monte de gente na área, a bola surge tão de repente que até não sei como é que o goleiro consegue ter o reflexo de defender tantas bolas como eles defendem. Porque não é uma bola que vem lá do meio da rua, né? É uma bola que vem Queima a roupa ali. de repente. Não é? Mas eu acho que ele ficou um pouco parado. Eu acho que o Rogério Ceni, atualmente, treme diante do Santos e fica fora do seu estado emocional. Na minha opinião, é isso. Na Vila dá para reverter? Futebol, eu já vi o Santos fazer com o Fluminense, vocês lembram bem, Sim. aquele milagre No Pacaembu. no Pacaembu. Então, eu não posso subestimar um time que tem Pato, que tem Luiz Fabiano, que tem Allan Kardec, jogadores que cabeceiam bem, que tem altura, né? Que a única jogada do São Paulo é essa, doutor. É essa. Só cruzamento. Mas que tem um Ganso que quando você menos espera, ele sai dessa coisa horrorosa que ele se transformou, quer dizer, um jogador apático, um jogador sem vibração, que este é o mal dele. Até quando ele estava bem, ele não ia para a seleção porque ele não é um jogador de sangue. Não é um jogador vibrante. Não tem sangue nas veias, nos olhos. Esse é o problema. Mas se um dia desencanta, pode acontecer. Se bem que na Vila eu acho que ele não desencanta. Eu vou fazer uma Ele pergunta. tem trauma da Vila Belmiro. Eu vou fazer uma pergunta para você, doutor Vicente Cassione. O que falta para o Alexandre Pato, por exemplo, ser um grande jogador que todo mundo esperava que ele fosse? E que já foi. Que já foi. E que pelos lances que ele realiza às vezes, a gente vê que categoria, competência e técnica... Como o do gol de ontem, né? Claro, sem dúvida nenhuma. O passe mesmo pro Allan Kardec. É isso que eu falei. Aquele cruzamento que ele fez. Cruzamento dele, Então, o que a gente sabe é o seguinte, o jogador de futebol, ele tem momentos, parece que tem disjuntor dentro da cabeça. Disjuntor é aquilo que desliga sozinho no quadro de luz, né? Dá um curto aqui, o disjuntor cai, falta luz. Você tem que ligar o disjuntor de novo. É o que aconteceu no Morumbi ontem, por exemplo. O Pato parece que tem isso durante o jogo. Ele parece que está com a luz desligada, aí ligam o disjuntor, ele faz uma jogada, cai o disjuntor outra vez, falta luz. Eu não entendo o que é isso. Eu sinceramente acho que é um problema de mente e de ânimo. Há jogadores que, infelizmente, não têm regularidade emocional, não têm vontade, desanimam, perdem o controle de si mesmos,
Porque técnica ele tem indiscutivelmente. O que o Neymar tem de fé em si mesmo, o Pato deve acreditar nos outros. Mesmo quando ele faz o que ele faz, depois ele deve ver o vídeo e dizer assim, mas eu fiz isso, fui eu que fiz isso. Não é? Tem gente que é Pode assim. ser, é verdade, é verdade. Tem duas perguntas aqui pro senhor, hein? Capciosas. Vamos lá, primeiro vamos aos telespectadores saber o que a rapaziada tá falando aí, né, Gustavo Franco? Realmente tá essa empolgação toda? Já estão querendo um time pra final ou ainda pé no chão? Como é que tá aí? Olá, Alessandro. Renan Marques de São Vicente, ele fala o seguinte: estava no Morumbi, vi a vitória do meu Santos por 3-1 e, na minha opinião, o São Paulo não tem mais chance, não tem time para reverter essa vantagem porque é fraco. Sobre o adversário da final, acredito que o Fluminense seria um adversário mais fácil. Matheus Oliveira de Santos: futebol já vimos de tudo, mas mesmo assim acho que o Santos está com os 9 dedos na final da Copa do Brasil. O São Paulo ganhar de 3-0 na Vila Belmiro não acontece nem em sonho. Júlio Souza de São Vicente: seria uma surpresa muito grande o Santos ser derrotado por 3-0 na Vila Belmiro. Acho que o Santos tem a faca e o queijo na mão. Renato Silva de Santos: quero perguntar ao Luiz Roberto o que ele acha da defesa do São Paulo, além do Ganso e do Luiz Fabiano. Merece vestir a camisa do São Paulo ou não? E merecem a titularidade ou não? Essa pergunta é boa, Luiz Roberto, até porque hoje de manhã eu estava conversando com algumas pessoas que me disseram o seguinte: o São Paulo tem Pato, tem Ganso, tem Luiz Fabiano, tem Allan Kardec, tem Michel Bastos, são todos jogadores de frente, de ataque, que chegam, né, no ataque. E do meio campo para trás, Luiz Roberto, quem tem o São Paulo? Nada. Se é isso que você quer saber, não tem nada. Quem já viu o meio campo de São Paulo? O Denilson jogava bem no meio campo de São Paulo. Mandando embora, venderam e tal. O Denilson era sangue do São Paulo Futebol Clube. Sim. É isso, doutor. Era um cara que pegava, mordia. A defesa de São Paulo, nós já vimos grandes jogadores na defesa de São Paulo, da época do Cassione, grandes jogadores. O único que não fazia falta no Pelé chamava-se Roberto Dias. Isso é um monstro. Acabou, monstro. E veja, nunca foi titular da seleção brasileira. Tá aí um detalhe. Veja como é que é. Engano, raça na defesa. Quem você tem hoje? Pedro Rocha. Pelo amor de Deus, Pedro Rocha no meu campo. Pelo amor de Deus. A defesa de São Paulo, é que eu falei. O rapaz foi lá, esticou a perninha. Eu pensei que era balé. Ô, Alessandro, não tá dando. Não, Pelucão. Vocês estão indo mais atrás. Mas assim, recentemente, o time do São Paulo, tricampeão brasileiro, tinha Josué e Miranda no meio campo. Pegadores. Pegadores, né? Assim, hoje a gente vê o time do São Paulo, que tem uma articulação, mas não tem um meio campo consistente. Não é isso, doutor Cassione? Você vê o Corinthians hoje, por exemplo, o Elias joga, o Renato Augusto joga e o Jadson joga, porque tem um leão de chácara chamado Ralf ali, que segura e protege a zaga e não deixa ninguém passar. O Ralf fica beirinha no São Paulo. Mas veja que coisa, time do mundo. Mas veja que coisa interessante. Você está falando uma coisa que tem toda a lógica. Mas de onde veio o Jadson? Do São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Por que no São Paulo não rendeu e no Corinthians está jogando o que está jogando? Ainda foi emprestado para o Atlético Paranaense, né? E de onde veio o Pato? Atlético... Claro, e de onde veio o Pato para o São Paulo? Veio do Corinthians. Muito bem, veja como é o futebol. Se o Jadson e o Pato estivessem jogando juntos hoje, sob o comando do Tite, provavelmente os dois estivessem brilhando ainda mais do que estão. Sim. O Tite conseguiu fazer do Corinthians, que é um time regular, porque o Corinthians não tem nenhum monstro. Mediano. Você pega o Renato Augusto... O campeonato é nivelado, doutor. Nivelado, totalmente nivelado. Nivelado. Mas o Tite conseguiu fazer cada jogador render 100% do que ele é capaz. Concordo. E tem outro detalhe. Tira um, põe o outro, quem está no banco, joga no banco como se estivesse dentro do campo. O banco do Corinthians não para quieto. O banco do Corinthians sapateia. Os jogadores do banco estão prontos para entrar a qualquer momento, como o touro que está louco para sair daquela cerquinha no rodeio. Não é? Isso é um técnico de futebol que não faz milagre taticamente, de jeito nenhum, que todo mundo nesse aspecto é japonês, mas ele tem uma capacidade de comando de homens, de comando de equipe, de comando de time, que faz com que o Corinthians seja uma equipe e que individualmente até o sujeito que não tem grande qualidade renda 100% do que ele é capaz. Então, com essa declaração sua, o senhor acha que o técnico da seleção brasileira devia ser o senhor Tite? Não, não acho. Porque é diferente você estar dentro do seu CT, dentro da sua casa, com o seu grupo, 24 horas por dia do lado dos seus jogadores, acompanhando a cada partida, quarta e domingo durante um ano.
e você pegar um time nas eliminatórias que vem um da Europa, outro vem da Ásia, outro vem da Oceania, outro vem do Polo Norte, e você tem que fazer aquele time jogar com uma grande seleção do futebol brasileiro. Agrupar também. É diferente. A motivação é que nem um professor com seus alunos. Se eu vou fazer uma palestra, eu sou um palestrante para um grupo que eu não conheço. Se eu sou um professor dentro de uma classe e estou todos os dias com aqueles alunos, eu faço o meu relacionamento com eles. Eu começo a descobrir onde é que está a potencialidade de cada aluno. Eu lecionei no ginásio para alunos de 13 anos, eu tinha 23. Um aluno que parecia que era um desatento, desinteressado, de repente ele tinha uma motivação porque você fazia com que ele se motivasse. Como é que você fazia? Eu dava aula de história. Chama os alunos, faz uma batalha dentro da classe. Um grupo daqui, um grupo dali, um pergunta para o outro, eles se motivavam. Eles se motivavam, estudavam para fazer perguntas e estudavam para responder as perguntas. É a mesma coisa do futebol. Você pega um Jadson, olha o que o Tite fez com o Love. Wagner Love. Com o Wagner Love. Criticado pela torcida. A crítica da torcida, o Wagner Love perdendo gol. E ele mantendo o Wagner Love. Mantendo e dizendo, meu filho, vem aqui. Você é bom, você vai conseguir, você faz. Eu estou te segurando porque você merece. O Wagner chegou uma hora que, pum, fez o gol e falou, caramba, eu fiz. Se motivou, não? Fez o segundo, eu fiz. Pô, o homem tinha razão. Pô, esse cara é meu ídolo. Os jogadores do Corinthians acham o Tite... Quem falou isso que é meu ídolo? Eles dizem, nas entrevistas. Para eles, o Tite eles dizem, é verdade. Então o Tite é um motivador. E o Dorival fez isso com a equipe do Santos também, que estava na mão do Marcelo Fernandes, era o mesmo time, ele chegou e fez totalmente diferente, chegando à final da Copa do Brasil. O Gabriel é exemplo disso, né? Duas perguntinhas, coisa rápida. Rápida. Primeira, o São Paulo Futebol Clube teve mais um problema, e nunca teve, em termos de diretoria. Família Aidar, Henri Aidar deve ter, né? Eu acho. Carlos Miguel Aidar, como é que o senhor analisa Eu esse acho caso? que o Aidar deve estar com algum problema mental. Sinceramente, eu acho que mulher, não? se ele fizer um exame psiquiátrico, vão descobrir que um parafuso soltou ali. Não é possível. Porque com a tradição de família, de nome, não é? Com a competência que ele teve sempre como advogado, o pai dele foi um homem competente. De repente o sujeito simplesmente enfia o pé no balde, depois de tirar 100 litros de leite, É verdade. põe o pé no balde do jeito que ele colocou, começando pela traição cometida em relação a quem o indicou. Sim, senhor. Quer dizer, isso não se faz. Então, ele revelou um aspecto que é muito pior do que qualquer pessoa imagina. Ele revelou uma perda de caráter. Das duas, uma. Ou ele nunca teve, porque caráter a gente nasce com ele, ou personalidade a gente adquire. É. Você pode adquirir ou perder, distorcer. Caráter nasce com aquilo. Ele é hoje uma pessoa, lamentavelmente, que jogou o seu nome na lama. Ele falou assim, vou pegar o meu nome e vou jogar na lama. E da família, porque ontem saiu o escritório dele, que é um dos escritórios mais conceituados de São Paulo, distribuiu uma nota que ele está afastado do escritório. Sim, senhor. Por isso que eu Os sócios digo, dele, né, pediu que ele se afastasse do escritório. ele não está bem da cabeça. Se fizer uma tomografia, é provável que encontre um tumorzinho no cérebro dele. Eu tive casos de pessoas que cometeram atos incríveis de repente na vida, e a gente foi fazer um exame e o sujeito tinha um tumor alterando completamente o comportamento dele. Ainda bem que eu tenho o meu comportamento de dia. O senhor foi convidado para ser presidente do Santos? Ah, essa pergunta é boa, hein, Luiz Roberto? Só que Não, ele vai responder depois do intervalo. Não, Será? Lógico. Mas o cara que vai almoçar, eu o cara tá com o garfo na boca. não tem problema. Cassiano, o cara tá com o garfo. Ele vai esperando essa responder isso resposta. depois do intervalo. Se ele foi ou não convidado Pelo a ser amor presidente do de Santos Deus. e se foi, por que declinou? É verdade. Voltamos já já. Coitado do cara. Mais um bloco do programa Baixada Esporte. Deixei uma perguntinha no ar, mas antes eu quero falar pra você do Réveillon, hein? Você já tá preparando o seu Réveillon? Você vai pra onde? Olha, meu amigo, tem gente aí já se preparando, já comprando as frutas. É verdade. Só que você não precisa de fazer nada disso, porque o melhor Réveillon da Baixada já está sendo organizado pelo Igor do Torre Praia. Isso mesmo, o Igor está organizando o melhor Réveillon da Baixada, que será no Ilha Porchá Clube. É a tradição voltando. Ilha Porchá Clube terá o melhor Réveillon com música ao vivo, mesa de frutas, mesa de frios,
tudo para você. E olha, adquira o seu convite, a sua reserva agora, hein? Porque vai faltar lugar. 9970-01179, 9970-01179. Será a maior festa da Baixada Santista, o novo Réveillon do Ilha Porchat Clube. Ligue agora, 9970-01179. Faça a sua reserva para o Réveillon do Ilha Porchat Clube. Bem, voltamos aqui e a pergunta ficou no ar, né, Luiz Roberto? Lógico, o cara cortou o bife, pegou o arroz e o feijão, aí quando fez a pergunta pro Cassione, o Cassione vai falar, ele pegou e voltou tudo pro prato. Doutor Cassione, o senhor foi convidado para ser presidente do Santos? E se foi, por que não aceitou, doutor? Há uma diferença entre você ouvir pedidos para ser presidente do Santos e a outra coisa é você ser convidado. Convite vem de uma chapa ou de uma organização que vai montar uma chapa e que escolhe uma pessoa para ser o virtual, né, ou eventual presidente. A outra coisa é você ouvir na rua, pô, o senhor tinha que ser presidente do Santos. Isso eu já escutei que eu tinha que ser presidente da República, presidente do Santos, prefeito, vereador, prefeito. Mas pessoas que gostam de você e que, até para te agradar, falam isso. Convite oficial, com uma chapa organizada e decidida a disputar uma eleição para valer, nunca recebi. Ainda bem, porque se recebesse, não aceitaria. Por uma razão muito simples. Eu daria o meu corpo e a minha alma pelo Santos Futebol Clube se eu tivesse condição de dispor disso. Mas a gente precisa, na vida, dar prioridades. E quando você tem que se dedicar à presidência de um clube de futebol da grandeza do Santos, você tem que fazer exclusivamente isso. E eu não teria tempo nem condição. E também não sei se teria competência, porque para isso é preciso não ser torcedor tão fanático como eu sou. Eu não vou nem ao estádio para não me aborrecer, porque eu xingo, eu brigo, eu sou um verdadeiro maloqueiro dentro do estádio. Entendeu? Então, não dá. Eu seria um torcedor vestido de presidente e eu prefiro... Você seria um bom gestor, Cassione? Talvez... A sua autoavaliação? Talvez sim, mas eu tenho medo dos meus rompantes, dos meus acessos de ira, dos meus... Sabe como é que é? Daquelas minhas coerências que ao longo da vida me fizeram muitas vezes levar tombos. Quando a gente é coerente e tem que bater de frente com quem quer que seja, você fica sozinho. E põe o time, o clube, melhor dizendo, né, numa situação inconveniente. Eu ia brigar com o presidente da federação, eu ia brigar com o chefe do departamento de árbitros, eu ia brigar com o presidente da CBF, eu ia pôr a boca no trombone, aí eu ia dizer, bom, mas isso é importante. Importante, mas o clube iria talvez até ser rebaixado. Bom, né? Dito isso, Luiz Roberto, eu vou ter que fazer um negócio que eu tenho que fazer publicamente. Eu sou advogado, assim como o Dr. Vicente Cassione, sou um pouco mais novo, aliás, bem mais novo que ele. E quando estava no primeiro ano da faculdade, olhava, mirava e falava assim, nossa, um dia, quem sabe eu serei que nem o Dr. Vicente Cassione. Estudei, me formei, não fui para a mesma área, porque não faço direito penal, né? Faço outras áreas. Mas escutando o Dr. Vicente Cassione falando dessa forma, dos rompantes, né? De coerência dele, eu acho que eu aprendi um pouquinho e estou indo no caminho certo. E acho que chegarei lá. Porque tenho esses rompantes de coerência que às vezes me fazem até mal, né? Porque as pessoas não entendem, mas os meus rompantes de coerência eu continuo tendo e continuarei tendo ainda mais a partir de hoje, doutor Vicente Cassione. Primeiro que eu fico sinceramente emocionado, porque quando a gente escuta um jovem dizer que se espelhou naquilo que a gente é ou que a gente foi, isso não há quem na minha idade, que os homens antigos são mais emotivos, não há quem não possa se sentir gratificado. São poucas coisas que você colhe no fim da vida e o reconhecimento é muito importante, porque ele não afeta mais a sua vaidade, afeta o seu coração. E eu te digo, Deus te abençoe por ser assim, por ter rompantes e ter coerências, porque a pessoa que acha que se curvando e se adaptando às circunstâncias do momento e da conveniência vai chegar a algum lugar, não chega. Só chega
E eu digo, chega no sentido inteiro. Eu chego ao topo, mas chego inteiro ao topo. Não adianta você chegar ao topo e olhar lá de cima e dizer assim... metade para trás. Deixei metade no meio do caminho. É verdade. Você tem que chegar inteiro. Para não chegar inteiro, chegue até onde der. Porque a sensação é de que você chegou ao topo. Com certeza, com certeza. Bem, meu amigo Gustavo Franco, e os telespectadores? O que estão falando aí, Gustavo? Realmente o caixão já foi pregado, Gustavo? Cuidado. O Alessandro, o Gilson Marques de São Vicente fala o seguinte: a defesa do São Paulo é péssima. No segundo gol ficou assistindo o Ricardo Oliveira e no terceiro gol perdeu de cabeça para o Marquinhos Gabriel, que não tem mais de 1,70 de altura. Fica difícil de acreditar que um time tão fraco defensivamente vai fazer 3-0 e eliminar o Santos em plena Vila Belmiro. E o Renan Guedes de Santos: acredito que o Santos não corre nenhum risco de eliminação. É missão impossível o Santos ser eliminado em casa. E na última vez que o Santos sofreu mais de 3 gols foi em 2008 contra o Goiás, que sofreu 4-0. Opinião do Renan Guedes. Tá certo, então um abraço pro Renan Guedes e para todo mundo que tá mandando aí a sua mensagem. Nós vamos ao intervalinho e voltamos já já para mostrar também o que aconteceu em Palmeiras e Fluminense. Voltamos já. Volta, último bloco do Baixada Esporte e rapidamente vamos analisar o que aconteceu entre Palmeiras e Fluminense, né? Que o Fluminense acabou vencendo 2-1, mas o Palmeiras achou um gol que pode dar a classificação no Allianz Parque no jogo de volta. Vamos lá então colocar na tela o que aconteceu em Fluminense e Palmeiras. Bom, a gente acompanhou boa parte, né? Porque enquanto os refletores ficaram 22 minutos lá apagados, a gente viu boa parte. O que o senhor achou dessa partida também, doutor Vicente Cassione? Eu acho que o Palmeiras se classifica porque o Fluminense deixou escapar ontem a oportunidade que teve. Abriu 2-0, mas parece, eu não tenho certeza, que o Fred saiu contundido. Posição tornozelo forte. Então, Joelho, desculpa. E a partir disso o Fluminense acabou. Porque faz diferença um Fred como referência também. na frente. Tornozelo e joelho. Então você vê que, na minha opinião, é como a gente diz, o Fred não joga sozinho. Não, mas há jogadores que dentro de campo contagiam os outros e dão segurança. Veja que o Fluminense fez 2 com o Fred em campo. Sim. Depois não fez mais. E o Palmeiras acabou fazendo 1. E é muita garotada de Xerém, né? E o Fred é a referência para eles mesmo. Então, é claro que o Fred cabeceou essa bola. Então você vê. E foi a defesa do Palmeiras, tal de... Deixa eu pegar o nome da criança aqui que eu tinha marcado aqui. Vitor Ramos. Não joga no Jabaquara. Por Deus do céu, Alessandro. É muito ruim, Luiz Roberto. É muito lento, muito lento. É você jogando bola, filho. Ele é bom no cabeceio de surpresa no ataque. Só, doutor. Só. Marcação. Porque o zagueiro tem que ter uma coisa que é fundamental, senso de colocação. O melhor zagueiro do mundo, se não soubesse colocar, A zaga do Palmeiras? acabou. Agora, doutor Vicente Cassione, quem seria, no caso, né, o Santos, vamos colocar que o Santos, né, o Si não joga, né, como não jogou ontem o Si, por exemplo, mas quem seria o melhor adversário para o Peixe na final, Fluminense ou Palmeiras? Eu acho o Fluminense, eu preferiria o Fluminense, porque o Palmeiras só me assusta pela irregularidade. O Palmeiras um dia toma de 5-0 da Chapecoense, não é? E de repente é capaz de fazer um 3-0, 4-0 no Fluminense e se classificar para a final. O Palmeiras é um time irregular. E o time irregular é aquele que cresce quando não deve crescer para você, adversário dele. Não é? O Palmeiras não conseguiu eliminar o Santos. O Santos foi campeão em cima do Palmeiras. Mas... Pode ser a segunda final do ano, né? Pode ser. Mas você tem que ter medo de um time irregular. E aí o lance do pênalti. Foi pênalti, doutor Vicente Cassione? É um lance que você tem que rever várias vezes para poder opinar e acho duvidoso. Quer dizer, Olha a posição do Voaden, está ali à direita da tela. O Voaden estava próximo. A impressão que eu tenho é que o jogador do Fluminense coloca o braço direito e desloca com o braço o jogador do Palmeiras. Porque você vê que ele muda de posição. Sim. Quem fazia isso sem levar nenhum tipo de carga era o Pelé. O Pelé conseguia se contorcer, o juiz via o Pelé se contorcer, a simulação era perfeita. O Pelé puxava a camisa na frente, ele grudava no zagueiro, puxava a camisa dele. Quando ele puxava com toda a força, o número 10 andava atrás, porque se puxou na frente. É lógico. Ele gritava, o juiz que vinha correndo atrás via o zagueiro grudado no Pelé, a camisa do Pelé girava, o Pelé gritava, caía no chão e o juiz dava pena. É verdade. Eu me lembro uma vez contra o Botafogo, o Benedito Julião dizia em lágrimas dentro da área, eu estava atrás do gol. Eu juro pelos meus filhos que eu não fiz nada nele.
E o Armando Marques tinha marcado o pênalti. Sim. Porque o Pelé, e eu vi, o Pelé vinha de frente, o Pelé pegou aqui na altura do distintivo, puxou a camisa. Camisa rodou, o Pelé gritou, caiu no chão. E o Pelé? A feição dele depois, esse lance. Pedindo pelo amor de Deus. Só com aquele olho de bicho, de fera, né? Porque quando eu vejo hoje falar em Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Maradona, esses repórteres que não eram nem nascidos quando o Pelé jogava, querem fazer comparações. Eu digo o seguinte, juntando todos esses, Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona, todos eles, Neymar, juntos, não chegariam a engraxar a chuteira do Pelé. O Pelé foi fora desse mundo, quer dizer, não... Como disse o Pepe, ele é ET. Não, não tem nem dúvida. O primeiro que disse isso não foi nem o Pepe, foi o Puskás. Perguntaram para o Puskás, quem é o melhor jogador do mundo? O Puskás disse, Di Stéfano. Aí as pessoas disseram para o Puskás, mas como? E o Pelé, não é o Pelé? Falou, não, estou falando de jogador de futebol deste planeta. Foi o Di Stéfano. Pelé não é Esperou molhar o bico, pô, pelo amor de Deus, cara. Pelé não é desse planeta, é verdade. É verdade. Meu amigo Gustavo Franco, mais um telespectador para despedir. Vamos lá. Lucas de São Vicente, o Santos está praticamente na final. Já Palmeiras e Fluminense é um confronto bem equilibrado e aquele gol de pênalti duvidoso deu sobrevida ao Palmeiras. Opinião do Lucas de São Vicente, Alessandro. Um abraço para você. Um abraço e até amanhã. Tá, um abraço para o Gustavo Franco. Luiz Roberto, eu acho que você é só lamento agora, não é isso? Não tenho dúvida, só lamento. Eu fiquei contente com a vinda do Dr. Vicente Cassione, o mestre para todos nós, com certeza. Obrigado. Mas o mais importante é que Leandro Pedro Voaden vai apitar o jogo Figueirense e Santos, sábado, 18h30. O Voaden, que apitou o Palmeiras, vai a Santa Catarina apitar o jogo do Santos no próximo sábado. E aí, meu nego, caseirinho, cuidado, Santos. Um abraço a todos vocês. Parabéns ao Santos. Eu disse ontem que o Santos era o favorito, e é mesmo. Agora, o jogo de volta na Vila, vamos aguardar. Vamos aguardar. São Paulo não tem esse punch, assim, essa coisa. Quarta-feira que vem, né? Quarta-feira que vem. Eu não sei o que vai acontecer. São Paulo que vai a Curitiba no próximo domingo, é isso? Não. É, Curitiba, vai a Curitiba. Vai pegar o Curitiba e São Paulo no próximo domingo, seja o que Deus quiser. Um abraço. Dizem que o São Paulo agora vai priorizar o G4 do Campeonato Brasileiro. Sei lá, viu? Doutor Vicente Cassione, foi um prazer, mas um prazer mesmo para mim, pessoalmente. Tem que vir mais vezes. Com certeza. A sua participação conosco no programa foi brilhante, né? E eu espero que realmente o senhor venha mais vezes para nos alegrar, porque o programa de esportes, como o senhor mesmo disse, é para nos dar alegria. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Luiz Roberto. Obrigado a todos. Sem puxar sua camisa, hein? Não, eu digo o seguinte, se vocês me convidassem para vir todos os dias, eu viria. Todos os dias. Assim. Porque eu gosto disso, eu nasci fazendo isso. Com 16 anos eu já era repórter esportivo. Meu pai era locutor esportivo, eu nasci no rádio. E para mim isso é uma alegria, é um prazer, é o único programa que me faz me descontrair, é o programa sobre esportes. Nos outros programas eu fico mal encarado, mal criado, chato e insuportável. O senhor é chato? Eu sou, segundo algumas pessoas que me assistem, dizem, o senhor não dá uma risada, está sempre sério, sempre mal-humorado, sempre bravo. Não é verdade. Depende do assunto, né? Do assunto. Depende do... É uma moça, Cassione. Muito obrigado realmente pela presença. Eu espero que a semana que vem você esteja de volta. Já é um convite. Pronto. Um abraço a todos. Muito obrigado pela grande audiência em toda a Baixada Santista. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.